Pessoal, boa noite. Eu sou o Davi, sou aluno aqui da matéria de Estatística Aplicada. Faço parte do grupo do Ivanilson, do Leonardo. Então, nessa parte de trabalho que eu fiquei de fazer, eu vou analisar os gráficos. Esses gráficos foram gerados por meio de uma pesquisa que nós realizamos com a comunidade externa do FB, que significa que são as pessoas da comunidade, nossos conhecidos, parentes, no meio das divulgações que realizamos, e com a comunidade interna do IFB, que são os alunos dos cursos superiores em Tecnologia e Sistemas para a Internet e Gestão Pública e do curso e do ensino médio integrado em Informática, da mesma forma que os professores dos mesmos cursos. Nós passamos nas salas para coletar respostas. Também nós divulgamos nos grupos da comunidade acadêmica, dos cursos, para que a gente pudesse ter a adesão de respostas. Então, nós realizamos 2 questionários, um para cada grupo, mas as perguntas foram a mesma, então as mesmas. Nosso objetivo é analisar essas perguntas e observarmos as respostas, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente vai analisar as perguntas realizadas com a comunidade interna. Primeira pergunta, a faixa etária, realmente, quem ganha são as pessoas do público entre 18 e 25 anos. Você já possui um animal em casa? A maioria, 61,5%. Sim, possui. Se já adotou algum animal de alguma ONG, grande parte, 38,5% disse que não. O que motivaria a pessoa a escolher um site para adotar um gato? Ganhou informações claras e confiáveis sobre os gatos. Se o usuário consideraria adotar um felino pelo nosso site, a maioria diz que sim, 69,2%. Se você acreditaria que o sistema web do nosso gênero, você acredita que o nosso gênero agrega à sociedade? A maioria diz que sim, 96,2%. Se o usuário encontrou informações fáceis sobre a ONG e sua missão no nosso site, sim. Se o usuário se sente conectado à causa animal após observar as telas do site, a maioria diz que sim, 88,5%, nessa aqui 69,2%. Se o site motivou a considerar a adoção de um gato, a maioria diz que sim, 73,1%. Se as fotos são boas, de boa qualidade e ajudam na decisão de adoção, 100% concorda que sim. Se o usuário recomendaria o site da ONG, que é o objetivo do nosso projeto, para outras pessoas interessadas em adoção, 100% diz que sim. De uma escala de 1 a 5, sendo de 0 insatisfeito, e 5 completamente, qual a nota que você daria para o nosso site? Então, a maioria da nota 5, 50%, 13 pessoas nesse questionário em questão deram nota 5 para satisfeitos com a experiência do nosso site. Agora a gente vai analisar as respostas da comunidade externa. Então, são as mesmas perguntas, mas por esse público externo. Faixa etária ganha realmente, mais uma vez, o público entre 18 e 25 anos. Já possui algum animal em casa? Grande parte diz que sim, 62,9%. Você já adotou algum animal de alguma ONG? A maioria também, 88,6% diz que não. O que motivaria a pessoa, o usuário, né, escolher um site para adotar um gato? A maioria também, mais uma vez, informações claras e confiáveis sobre os gatos. Se o usuário consideraria adotar um felino pelo nosso site? A maioria diz que sim. Se o usuário acredita que o sistema web do nosso gênero agrega à sociedade, também 100% diz que sim. Se o usuário encontrou facilmente informações sobre a ONG e sua missão, a maioria diz que sim. Se o usuário se sente conectado à causa animal após observar as telas do site, 82,9% diz que sim. E se o site motivou a considerar a adoção de algum gato, 77,1% diz que sim. Se as fotos dos gatos são de boa qualidade e ajudam na decisão de adoção, 97,1% diz que sim. E se o usuário que trabalhamos no projeto, para outras pessoas interessadas em adoção, 100% diz que sim. Estou muito rápido? Em uma escala de 1 a 5, sendo 0 totalmente satisfeito e 10 5 completamente satisfeito, qual nota você daria para o nosso site de expectativas? Mais uma vez, nesse caso, mais de 50% das pessoas, 57,1% nessa população, 20 pessoas responderam que sim, 5 para a nota de satisfação. Vamos começar a trabalhar na análise descritiva do site. A do site que nós calculamos foi de 4,23%, aceitação, desvio padrão de 0,97%, facilidade de uso, média de 0,46%, desvio padrão 1,84%. Então, até a gente utilizou essa pergunta de relação entre, né, a partir disso a gente trabalhou esse gráfico.
de 0 a 10. Quanto mais próximo do 10, mais intuitivo, então 72,9% em relação a isso. A gente fez também uma análise em Python. Então, primeiramente, a gente preparou os dados para serem analisados. Esse código foi desenvolvido no ambiente do Google Colab, que é um lugar da própria Google que se pode desenvolver códigos. Então, primeiramente, a gente exportou a biblioteca Pandas do Python e preparamos os dados fornecidos. No caso, a data de resposta do formulário e também, a partir da escolha do pessoal, as idades, por exemplo, entre o grupo de 18 a 25 anos, se possui ou não possui animal, né, sim ou não, e se já adotou de alguma ONG, então ainda não tem nenhum animal de nenhuma ONG, a nota para o site das pessoas e a facilidade de uso. Então foram algumas perguntas que a gente selecionou para eu trabalhar em cima da análise em Python. Aqui a gente criou um data frame, ou seja, uma apresentação desses dados por meio dessa variável df e apresentamos a variável print, as primeiras linhas do data frame. A gente calculou também algumas estatísticas básicas, como média, mediana, moda, desvio padrão e a variância. No primeiro momento a gente descreveu, com medo de describe, as estatísticas para o nosso site. Depois, em relação, fizemos a mesma operação, só que para facilidade de uso. Realizamos também o teste stage student, né? Para a gente comparar as médias entre as pessoas que possuem animais em casa e aquelas que não possuem. A gente criou duas variáveis, o grupo do que tem, que possui e o que não possui, sim e não. Então, a gente, por meio dessa variável SPY, ou dessa biblioteca SciPy, portamos as funcionalidades do teste ind. Então, basicamente, nós atribuímos os valores e calculamos, apresentamos na tela, esse teste ind. Também calculamos o que quadrado, para verificar se há uma associação entre possuir animais em casa e recomendar o site. Mais uma vez, utilizamos o SciPy, importamos o x2 contingência. Então, a gente utilizou essa função do crosstab, no meio das variáveis que nós criamos, né, até anteriormente também, e apresentamos no final o teste do que quadrado. Acabando, né, também nós calculamos a regressão linear por meio dessa biblioteca, sklearn. Então, nós criamos duas variáveis, o x e o y, importamos a função da função linear e no final apresentamos o coeficiente, a intercepção e o erro ao quadrado do modelo. Todas elas as primeiras funções apresentadas. Por fim, a gente realizou uma visualização dos dados pela biblioteca Matplotlib. Criamos linhas, definimos o tamanho para que pudessem ser apresentadas. E no final a gente teve algumas conclusões. Que a média do site é 4.23, com desvio padrão de 0.97. Que a média da facilidade de uso é 8.46, com desvio padrão de 0.84. O speed student foi igual a 0.45, ou seja, não tem uma diferença significativa na nota média do site. O quadrado igual a 0.12, ou seja, que não tem uma associação significativa. E em relação à regressão linear, o coeficiente de determinação foi 0.12, ou seja, 12% de variação na nota do site, a partir da facilidade de uso. O coeficiente de regressão, 0.13, o que significa que cada ponto adicional na facilidade de uso, a nota aumenta em 0.13. Em relação à visualização dos dados, que a gente montou dois gráficos, né, um de dispersão de barras, um que mostra a tendência positiva entre a facilidade de uso e a nota do site, outro que mostra que a maioria das notas do site está entre 4 e 5. Então, com a conclusão, a gente pode afirmar que a facilidade de uso tem influência leve, mas não tão forte na nota do dado ao site, que não há diferença significativa das notas dadas ao site entre pessoas que possuem animais em casa e que eles não possuem, e a maioria dos usuários está satisfeita com o site, com notas entre 4 e 5. Esses resultados, esses sites, podem ser úteis para a ONG Acalanto, melhorar seu site e estratégia de adoção de animais.